Sejam bem-vindos. Vamos continuar estudando as doutrinas da Bíblia. Nós estamos no capítulo que trata da humanidade e o pecado. Estamos vendo a humanidade no pecado. Na última oportunidade, estudamos sobre o conceito de pecado, né? Encerramos também aquele debate, né, sobre corpo, alma e espírito que vínhamos falando já há algumas semanas, mas finalizamos falando sobre o pecado, as várias formas como a Bíblia chama o pecado e os significados que traz cada uma das palavras usadas no hebraico e no grego para trazer à luz ao pecado. Vamos dar continuidade falando sobre o pecado, para que nós possamos entrar em seguida no que é mais importante, que é a graça que vem através de Jesus Cristo. Bom, nós devemos começar falando sobre a extensão do pecado. Até onde vai o pecado? A resposta para isso é que o pecado ele é universal. Segundo Romanos 3:10, um verso que é bastante conhecido, nós temos aqui o seguinte: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. O 11 continua: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, a ideia trazida, para nós é que o pecado ele é universal, não existe exceção humana para o pecado. E aí, falando isso, você já vai estar pensando aí que existe sim uma exceção. Existe, mas chegaremos nela já já. Jesus Cristo foi o único homem que viveu sem pecado, tá? Nós podemos ler também Salmo 14:1 e seus versos subsequentes. Salmos 14, de 1 em diante. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Não há quem faça o bem. Deus olha do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Justamente o texto que é citado por Romanos 3:10, que nós acabamos de ler. A extensão do pecado é total, não simplesmente num sentido geográfico, mas também na vida do indivíduo. O pecado afeta o ser humano inteiro. A vontade, a mente, o entendimento, as afeições e as emoções, assim como nossas palavras e comportamento. E é bom a gente ter essa ideia, porque nos próximos tópicos nós vamos ver que realmente isso é real. Mas nós temos versículos aqui que comprovam isso, né? Por exemplo, sobre a nossa vontade, João 8:34. Tem um texto bastante célebre de Romanos, né? O bem que quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse pratico, né? Falando sobre o pecado influenciando a nossa vontade. Mas vamos ler primeiro João 8:34, que foi o que eu acabei de citar. João 8:34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Agora sim, Romanos 7, seria de 14 a 24. Romanos 7, a partir do 14. Falamos aqui sobre o pecado corrompendo nossa vontade. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, ou seja, se eu não quero fazer aquilo, eu sei que é errado. E, portanto, se eu não quero fazer aquilo, eu compreendo que a lei é boa. A vontade de não fazer aquilo prova que eu estou de acordo com a bondade da lei. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer
o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Vamos guardar esse versículo, Romanos 7, 18, porque ele vai ser muito importante no próximo tópico. O pecado afetando a mente e o entendimento. A mente e o entendimento. 1 Coríntios 1, 21. 1 Coríntios 1, 21 vai dizer o seguinte: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Esse texto é muito interessante porque ele nos mostra, né, que no mundo em que nós vivemos, entender as coisas de Deus é loucura, né? O A mais B, né, o que faz sentido para o mundo é nós fazermos aquilo que é pecaminoso. Então, de fato, a mente e o entendimento, elas estão já estragadas por causa da presença do pecado. Ainda teremos Efésios 4:17. Efésios 4:17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ainda, as afeições e as emoções. 1 Timóteo 6:10. O pecado afetando as nossas afeições e as nossas emoções. 1 Timóteo 6:10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores, né? Quem já não viu isso acontecer? A pessoa abandonar a tudo e a todos, por exemplo, por amor ao dinheiro, por causa de drogas, por causa de adultério. Então, tudo isso são pecados. E a gente vê que isso afeta as afeições e as emoções, né? E, por fim, as palavras e o comportamento. Gálatas 5, de 19 a 21. Esse é bem conhecido. Gálatas 5, de 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isto tem sido expresso tradicionalmente como depravação total. Se você quer um outro texto, ainda temos Tiago 3, de 5 a 9, e Romanos 1, de 24 a 27. Romanos 1, de 24 a 27, vai falar especialmente sobre a depravação humana em relação à idolatria e em relação ao costume sexual. Bom, a transmissão do pecado, né? O pecado original veio de Adão. Temos um texto em Romanos que diz que o pecado entrou no mundo através de Adão, né? Lembrando que, mas Eva foi a primeira a pecar. Sim, mas estamos falando ali que os dois eram uma só carne. Adão era ali o responsável por Eva e ele teve a oportunidade de parar o pecado ali quando Eva o cometeu. Vamos lembrar disso. Adão teve a escolha de frear os efeitos do pecado quando Eva pecou e ofereceu-lhe o fruto que faria o pecar. Então, a responsabilidade final é bem clara, ela é de Adão. Se Adão tivesse feito o que Deus exigia, né, obedecido a Deus, ele não teria pecado. E ele teria salvo toda a humanidade, mesmo tendo Eva errado. Mas não. Vejam como as coisas aconteceram, né? O peso final de tudo ficou nas mãos de Adão e ele fracassou. Mas o pecado ele foi transmitido, né? A relação entre o ato de desobediência de Adão e o pecado humano que seguiu este ato é a questão do pecado original. A expressão
que tem dois significados relativos. Primeiro, refere-se simplesmente ao pecado de Adão no Éden, o pecado original. Segundo, a Bíblia ensina que o pecado de Adão envolveu toda a raça humana. Em Romanos 5,12, Paulo afirma que através da desobediência de Adão, o pecado e a morte se tornaram realidade para todos os homens, porque todos pecaram. Isto é, todos pecaram no pecado de Adão. Romanos 5, nós já lemos, né? Todos pecaram. Não, nós lemos Romanos 3. Vamos ler Romanos 5. Romanos 5, a partir do verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos por Deus nosso Senhor, em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes entre muitos. Verso 17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, como o pecado reinou pela morte, assim também reina a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, o pecado de Adão tornou-se o pecado universal, porque todos pecaram, né? Vejamos aqui, Paulo afirma através da desobediência de Adão, que através da desobediência de Adão, o pecado e a morte se tornaram realidade para todos os homens, porque todos pecaram. Vamos finalizar com 1 Coríntios 15, 22, esse assunto, esse tema, né? Esse tópico. 1 Coríntios 15, 22, que diz o seguinte: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, né? Existem duas explicações tradicionais para isso. Não nos interessam. O que acontece é o seguinte: o pecado de Adão, ele foi transmitido para toda a humanidade? Sim. De que forma, né? É algo que está no DNA? De certa forma, sim. O que acontece é, Adão morreu espiritualmente. Não havia mais a ligação com Deus, né? E não havia também a justificação que nós falamos aqui anteriormente, né? A mudança humana que era esperada que o homem decidisse fazer, se alimentando da árvore da vida. Isso não aconteceu. Então, o corpo do homem continuou um corpo imperfeito. Ele já era imperfeito, embora fosse inocente, mas era imperfeito, e agora foi rompida a única ligação, né, que havia com Deus. O homem já não tinha mais aquela inocência que o permitia espiritualmente estar diante de Deus. Isso foi cortado, isso foi rompido. A morte espiritual entrou no mundo quando Adão pecou. Daí por diante, todos aqueles que nascem da mesma forma que Adão, imperfeitos e sem a inocência. O Salmo 51 vai nos dizer isso. Em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51.
Esse é um versículo muito importante e muitas vezes ignorado, porque as pessoas não querem aceitar que isso aqui é literal. Mas é. Vamos lá. Salmo 51. Verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O ato do nascimento, da geração de uma vida, não significa que, olha, aquela vida é inocente. E até certo ponto, a criança ela é inocente. Mas mesmo a criança inocente, por causa do meio em que vive, né, e do seu nascimento, ela já está corrompida. Assim que é apresentada a oportunidade do pecado, aquela criança, mesmo inocente, muitas vezes escolhe a desobediência. E isso a gente observa desde bem criança mesmo. Ah, mas a criança é inocente. Até certo ponto, mas a gente observa que até mesmo as crianças muito pequenas mostram essa tendência e já praticam a desobediência. Além disso, o pecado, né, tendo alcançado toda a humanidade, todos nós que nascemos, já nascemos no meio pecaminoso. Isso também significa que o pecado ele é transmitido de outra forma, né? Então, de todas as formas, a transmissão do pecado ela ocorreu por causa do pecado de Adão e assim toda a humanidade foi condenada e isso é confirmado porque todos pecaram. É a prova disso. Todos pecaram e cometeram o pecado de Adão. Agora vejamos os efeitos do pecado em relação a Deus, antes de mais nada, né? Primeiro, não somos dignos de nos apresentarmos diante de Deus. A expulsão de Adão do Jardim do Éden deu a expressão geográfica à nossa separação espiritual de Deus e a nossa desqualificação para apresentar-nos diante dele e gozar da intimidade da sua presença. Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulsão da presença de Deus. A presença de Deus torna-se um lugar de terror. A espada chamejante que impedia o caminho de volta ao Éden representa a terrível verdade de que em seu pecado o homem encontra a resistência de Deus e a sua oposição, isso é, a sua ira santa. Aquela espada nada mais significa do que a palavra de Deus. E o fato dela estar em chamas, né, significa que a palavra de Deus ela traz um efeito purificador, para o qual o homem não estava preparado. Se o homem sofresse os efeitos purificadores da palavra de Deus, ele não resistiria, ele seria reprovado. Vamos lembrar que o fogo, né, ele prova a pureza dos metais, é essa a figura que a Bíblia traz, com o fogo sendo um agente purificador, mostrando assim as impurezas que saem e deixando ali o metal puro sem as suas impurezas. Contudo, se aquele metal não for puro, ele vai ser submetido ao fogo e vai falhar. Vai derreter só impurezas e não sobrará o metal realmente que tem ali. Essa figura nos traz o quê? O julgamento de Deus, o juízo de Deus, né? Deus nos colocando à prova para ver se nós temos condições de apresentar a pureza necessária. Ou seja, a santidade que é requerida para estar na presença de Deus. E a verdade é que o homem não tinha isso naquele momento. A Bíblia, sendo a palavra de Deus, né, ela se revolvia, aquela espada, que era chamejante, tinha chamas, né? Portanto, o homem já não poderia entrar ali no Jardim do Éden, porque ele não passaria na prova de Deus. A prova viraria juízo, e o juízo geraria condenação. Agora, em relação a Deus, não somos dignos de nos apresentar diante de Deus. Outra coisa, ficamos incapacitados de fazer a vontade de Deus. Nós já lemos João 8,34 e temos Romanos 7,21. Lembra que eu falei para guardarmos Romanos 7,18? Por isso.
Romanos 7,18. Vamos reler, porque ele é importante para isso. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. A minha carne, né, o meu corpo físico, está corrompido pelo pecado. Portanto, ficamos incapacitados de fazer a vontade de Deus. Não temos retidão diante da lei de Deus. Outra consequência, né? Outro efeito do pecado. Vamos ver Deuteronômio 27, 26. Não temos retidão diante da lei de Deus. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Em outro ponto, a Bíblia vai dizer que a lei é impossível de ser cumprida por nós. Acho que é em Romanos mesmo que diz isso. Será que é? Vamos ver Romanos 3,19, de repente... Gálatas 3,10 também. Vamos ler Romanos 3,19 e depois Gálatas 3,10. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E ainda, Romanos 5,16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas. Eu tinha falado de Gálatas 3,10 também. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-los. Portanto, não temos retidão diante da lei de Deus. Por quê? Porque somos incapazes de cumpri-la e somente cumprindo toda a lei teríamos retidão diante de Deus. Ainda, ficamos insensíveis às palavras de Deus. 2 Tessalonicenses 2,4. 2 Tessalonicenses 2,4 diz algo interessante sobre nossas posturas, né? 2 Tessalonicenses 2,4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aqui é o anticristo, né? O anticristo, ele veio para se opor a Deus. Mas nós temos aqui o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Nós já temos vivido o tempo da apostasia. O que é a apostasia? É você negar a fé que você teve em Deus um dia. O que, consequentemente, mostra que você nunca teve uma fé verdadeira. Mas é isso. Alguns até foram atuantes, foram destacados nas obras de Deus, mas chegar ao ponto de negar a fé que você teve significa que não houve realmente uma fé genuína, infelizmente, né? Deus envia a operação do erro. Deus envia a operação do erro. Nós temos um texto que fala sobre isso aqui em 2 Tessalonicenses. Só que aí vai ser 2 Tessalonicenses 3, né? Deixa eu ver aqui. 2 Tessalonicenses 2, verso 11. É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à medida.
a mentira, perdão, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, né? Acho que a 2 Timóteo ou 1 Timóteo vai dizer também que os nossos ouvidos se incomodam com a verdade, como se houvesse um comichão, uma coceira. Quando a gente ouve a verdade, isso incomoda, e a nossa tendência é tentar limpar o ouvido para não escutar a verdade. Ainda em relação ao nosso próximo, estamos vendo os efeitos do pecado. Em relação a Deus, já vimos 4 pontos. Em relação ao nosso próximo, o pecado traz conflitos e produz as grandes divisões da humanidade. O pecado também produz a exploração, e nosso afastamento do próximo também se expressa com medo de sermos vistos como somos em nossas fraquezas. Mas esse ainda é o próximo tópico, né? Então, o pecado nos afasta do próximo. O exemplo mais claro que nós temos disso surge na primeira família da Bíblia: Abel e Caim. Gênesis 4, de 1 a 16. Não vamos ler, é um texto bastante conhecido, a história que ilustra muito bem o que o pecado faz conosco em relação ao pecado, em relação ao nosso próximo. E essas são as últimas consequências. Antes disso, temos muitíssimas consequências pequenas, como inimizade, destruição de... inimizade, né? Inimizade, destruição de família, prejudicar o próximo, por menor que seja o efeito, mas tudo isso é o efeito em relação ao nosso próximo. Em relação a nós mesmos, e aí nós vamos voltar lá para Romanos 7, onde nós falamos que em nossa carne não há o bem. O pecado joga o homem contra si mesmo. Ele caminha em conflito e divisão anterior, clamando: vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Podemos ler novamente todo o capítulo 7 de Romanos para deixar isso bem ilustrado, né? Mas já fizemos isso bastante. Somos incapazes de julgar-nos corretamente, mas não conseguimos entregar tudo a Deus e deixar que Ele seja o nosso juiz. É interessante nós pensarmos também que nós não nos conhecemos a nós mesmos por completo. Palavras da Bíblia também. Deus, Ele nos conhece antes que a nossa palavra chegue à língua para ser dita. Esse é um nível de conhecimento que transcende até mesmo o presente, né? Porque Deus sabe o que nós vamos fazer antes de nós fazermos. Tudo bem. Atributos de Deus com os quais não podemos competir, mas nós mesmos, mesmo sendo nós, às vezes não conhecemos os nossos próprios limites porque não os testamos. E como nós não temos o conhecimento de Deus, né, irrestrito e amplo, faz o sentido dizer que nós não nos conhecemos por completo a nós mesmos. O pecado usa disso para voltar eu contra eu mesmo. Em relação à ordem criada, mais uma vez o texto de Romanos 7. A humanidade destoa da ordem natural e nossa administração do ambiente dá lugar à pilhagem pecaminosa. Isso é difícil de admitir, mas a degradação moral, ela gera degradação física. O bairro aqui que eu moro, né? Já morei em mais de um lugar do bairro que eu resido. Já morei em lugares que eram fétidos. Já morei em lugares que eram mal conservados. Aí você vai dizer, bom, mas isso aí é a ação do poder público. O que inclui isso que nós estamos falando aqui. Mas não é só isso. As pessoas, né, por uma questão de moral decaída mesmo, largaram, sabe? Largaram o mínimo de higiene, de asseio, de respeito ao próximo. E a degradação do ambiente, ela vem assim. Quando você agride a criação de Deus e quando você agride o seu próprio meio de existência, né? Então, quando eu digo isso, quando as pessoas jogam lixo na rua, quando as pessoas não se importam, né, em fazer barulho, som alto, essa poluição sonora, né, que a gente chama, quando o lucro é mais importante do que o bem-estar saudável das pessoas, e por aí vai. Isso é real.
Às vezes a gente não quer admitir, mas é também consequência do pecado. E por fim, em relação ao tempo, nossas vidas perdidas são gastas em tempo perdido. Através do pecado perdemos o direito à imortalidade. Os nossos dias são contados. O juízo futuro de Deus é prefigurado no juízo da morte. Deus nos concede tempo, mas este se move inexoravelmente para o seu final, quando todos os nossos planos, propósitos e sonhos são finalmente cortados pela morte, pela mortalidade, né? Então temos visto assim os efeitos do pecado também. Podemos ver ainda na próxima oportunidade outros aspectos, só para encerrar, e aí vamos entrar na parte mais importante, a humanidade na graça. Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.